noite, meu amigo e minha amiga. Hoje todo mundo tá de pretinho, né? Mostrando luto. Não aceitamos a miséria, meu amigo e minha amiga. Nós não aceitamos a dificuldade. Muitos têm carregado a dificuldade como um triunfo. A gente enfrenta dificuldades com cara de leão, com determinação. O tema do nosso discurso hoje é: quando você não entende, você despreza a direção de Deus. Meu Deus, quantas pessoas têm desprezado uma direção? E às vezes a direção de Deus, meu amigo e minha amiga, ela é tão simples. Às vezes Deus fala assim, ó, dá 3 pulinhos. E a pessoa, o que é isso? Mas o homem de Deus pediu para ela dar o quê? 3 pulinhos. Só que ela ignora a direção de Deus. Ela fala na mente dela assim, que besteira. Não há besteira quando um homem de Deus fala. Não há besteira como uma mulher de Deus fala. Nós acabamos de ouvir agora, meu amigo e minha amiga, o louvor. Quando a voz de Deus fala, o milagre acontece. E sabe como que você vai ouvir a voz de Deus? Você vai ouvir a voz de Deus através do pastor. O pastor falho. O pastor muitas das vezes não sabe falar direito. Analfabeto muitas das vezes. Mas uma coisa eu digo para você, meu amigo e minha amiga. Deus, Ele quer abençoar a sua vida. E quer usar esse mero servo que necessita da direção dele para poder se expressar. Você não precisa ser um teólogo, um super estudioso, meu amigo. Basta você ter um coração voltado para as coisas de Deus. Basta você ter o coração voltado para as coisas do Altíssimo. Ele dá direções tão simples que muitas das vezes a gente não quer fazer. Às vezes Ele fala assim, ó, faz isso. E a gente, só isso. Foi como Ele fez com o poderoso general de guerra que tinha um problema de lepra. Ele era honrado pelo seu Senhor e Deus dava vitória à Síria por intermédio dele. E ele tinha um problema. Ele tinha lepra. Deus pegou uma escrava que eles, quando fazia guerra, ele levava as crianças como escrava para ser ama da sua esposa. A Bíblia diz que aquela menina ouviu o problema de Naamã e ela falou para a esposa de Naamã: ah, se o meu Senhor tivesse em Israel, lá tinha homens de Deus, homem, profeta, que o curaria. E ela não olhou, meu amigo e minha amiga, para a dificuldade que ela está enfrentando. Você imagine uma criança sendo arrancada do seu pai, da sua mãe, levada para a casa de um general para ser escrava da esposa do general, mas ela teve misericórdia e não esqueceu do ensinamento dos seus pais.
Como é que ela sabia que em Israel tinha profeta que poderia salvar Naamã da lepra, meu amigo? Ela deu uma direção para Naamã. Naamã se encheu de quê? De esperança. Naamã se encheu de fé, porque a palavra de Deus estava na boca daquela criança, meu amigo. E ele imediatamente ele foi a seu rei e pediu ao rei carta para poder ir até Israel para poder ser curado. E o seu rei, sabendo que ele era um servo leal e todas as guerras ele vencia, ele deu carta. Ele deu carta para ele. Quando ele entregou a carta na mão do rei de Israel, o rei de Israel rasgou as vestes e falou: acaso eu sou Deus para curar? Eles estão inventando um pretexto para armar guerra contra nós. Mas mandaram ele ir até Eliseu. E às vezes as pessoas, elas querem ser bajuladas, meu amigo. Elas acham que o pastor tem que fazer um ritual de oração, aquela oração de 5 horas ou 3 horas, para poder a vida dela mudar. Não, meu amigo. Às vezes o pastor ele vai falar assim para você assim, ó: dê 3 pulinhos. Vai, quando você chegar em casa, você vai entregar a oração. Você vai fazer a última oração na sua casa. Se ela despreza essa direção, meu amigo, ela deixa de ser abençoada. Tudo aquilo que ela vem lutando, tudo aquilo que ela vem pedindo, buscando, ela perde tudo por causa de uma única desobediência. A Bíblia diz que aquela menina, ela deu uma direção simples para eles, para Naamã. Mas Naamã, ele ainda era orgulhoso. Naamã, ele não entendeu e desprezou quando o profeta falou. Aquela menina deu a direção, a localização, o lugar para ser abençoado Naamã. Mas quando ele chegou lá, ele achou que Eliseu ia abrir o escritório, ia recebê-lo com cortesias, com coffee break. Mas Eliseu não deixou nem ele se aproximar e mandou Geazi falar para ele assim, ó: fala para ele. Deus já tinha falado para ele que o homem estava vindo. Deus falou para ele que o Naamã estava vindo para ser curado. E Eliseu falou para ele assim, ó: fala para ele dar 7 mergulhos no rio. Rio sujo, meu amigo. Rio sujo. O rio da onde ele morava era os rios mais limpos. Só que Naamã tinha que quebrar o orgulho. Naamã tinha que quebrar a prepotência. Mesmo ele sendo orgulhoso, Deus dava vitória para ele por intermédio da Assíria. A Síria tinha vitória porque Deus dava vitória. Às vezes você pensa que é só você que pode conquistar. Às vezes você pensa que é só você que tem que ter vitória, felicidade. Tem felicidade e vitória todos aqueles que lutam e acreditam. E ele não quis. Ele falou: eu não vou. Ele desprezou a direção, meu amigo. Só que o servo falou assim dele: meu senhor,
É tão simples a direção. Se por acaso o profeta te pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não o faria. Ele entendeu a voz do seu servo e deu 7 mergulhos. Deu o primeiro, nada aos olhos humanos, porque o primeiro mergulho tirou algo dele que não prestava. Deu o segundo, nada, mas tirou mais algo dele. Moral da história, ele deu 7 mergulhos. E a Bíblia diz que quando ele subiu daquelas águas, meu amigo e minha amiga, a pele dele parecia a pele de criança, limpinha. Ele tinha trazido uma bagagem cheia de ouro, prata, vestes, tudo do bom e do melhor para presentear Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu não quis nada. Eliseu não quis nada. Você sabe por causa de que ele teve que dar 7 mergulhos? Porque a palavra de Deus diz que o mal, ele entra por um caminho, mas quando Deus arranca ele sai de 7. Ele sai por 7, meu amigo. Então significa que o mal, ele tem tentado travar a perfeição da nossa vida, porque o número 7, ele representa a perfeição. O número 7 representa a perfeição, meu amigo. Talvez você não tenha tido perfeição na tua vida. Talvez você não tenha tido perfeição nos teus negócios. Talvez você não tenha tido perfeição com seus clientes. Seus clientes já não estão aceitando mais as suas propostas. Mas Deus, ele promete para você nessa noite que se você não desprezar a direção dele, ele vai fazer esse mal sair por 7 caminhos. Ele entrou por 1, mas vai sair por 7 caminhos. Assim como saiu da vida de Naamã, aqueles espíritos malignos que estavam causando aquela lepra. E Naamã, ele foi para casa feliz. Você sabe por causa de que Eliseu não aceitou aquela oferta? Porque aquela oferta não era de Eliseu. Aquela oferta pertencia àquela menina. Só que infelizmente Geazir, na ganância, ele fez o quê? Ele pegou a oferta. A lepra que estava em Naamã passou para ele. E muitas das vezes, quando você pega aquilo que não é seu, quando você pega aquilo que é de Deus, a lepra volta para você, meu amigo. Talvez você que está me ouvindo, você já foi um dizimista fiel. Só que você não via resultados. Você devolvia os dízimos, mas não via resultados. Só que o resultado, meu amigo, é Deus guardar aquilo que você tem, guardar aquilo que você possui. E quando você deixou esse espírito entrando por esse único caminho, você começou a ter problemas de saúde, problemas financeiros. As coisas já não começaram a andar como você queria mais. Tudo começou a trazer para você desgosto, porque o mal entrou, porque você desprezou a direção de Deus. Você ser um dizimista é uma direção, meu amigo, de Deus. Você ser um ofertante é uma direção de Deus. Você vê, Naamã tinha consciência.
que após o milagre tinha que ter o quê? Uma oferta para selar a bênção de Deus na vida daquele homem. Tem muitos homens e mulheres que pregam que nós não precisamos mais sacrificar. Jesus, ele já morreu na cruz. Não precisamos mais sacrificar, meu amigo, em relação à nossa salvação. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para você ter salvação, direito de salvação. Por isso que muitas pessoas cruéis, assassinos, eles se arrependem e eles entram no gozo do Senhor Deus. E as pessoas não compreendem isso. Como é que pode? O cara matou, o cara destruiu várias vidas e hoje ele é um pregador do Evangelho. Foi para isso que Jesus, ele morreu, sacrificou. É único, é um sacrifício único. Mas a vida cotidiana, a vida material, a vida sentimental, a saúde, ela precisa de sustento. Você tem que desenvolver. E como que eu desenvolvo um relacionamento com Deus, pastor? Mediante a sacrifício. Quando você jejua, quando você oferta, quando você dizima, quando você cumpre com seus votos, você começa a desenvolver um relacionamento. Só que as pessoas querem resolver um relacionamento com Deus, meu amigo e minha amiga, que é um relacionamento pobre. Não, barganha ela dá alguma coisa. É um relacionamento pobre, ela não quer dar nada. Ela quer, mas não quer dar nada. Mas a Bíblia diz que quem não trabalha não pode comer. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que todo trabalho é proveito. E ele diz, faz a obra que eu sou contigo. Fazer a obra, meu amigo, é um aglomerado de tantas coisas que nós podemos fazer. É quando você corta um papel na igreja para poder fazer uma correntinha de um propósito. É quando você cola um envelopezinho, você leva para casa aqueles envelopezinhos e cola com todo o amor, com todo o carinho. É quando você sabe que está cansado, mas você sabe que tem que fazer uma oração meia-noite, e você vai lá meia-noite, aquela oração de alguns segundos, mas você faz ela. Tudo isso desenvolve uma direção para que Deus possa agir na tua vida. Olha só o que está escrito aqui no site de segunda-feira, meu amigo e minha amiga. Diz assim, ó. Diz assim. O tema é esse. Quando você não entende, você despreza a direção de Deus. Segunda-feira, às 19 horas, 17/3/2025. Amém? Amém? Esse é o site de segunda-feira da igreja. Apoio soldados feridos. Quando não entendemos a direção de Deus, podemos ser fácil de desprezar ou duvidar do seu plano. No entanto, a Bíblia nos ensina que a direção divina, embora muitas das vezes misteriosas, além da nossa compreensão, é sempre para nosso bem e para a sua glória. Amém? Para o nosso bem e para a sua glória. Aqui estão alguns princípios bíblicos que podemos nos ajudar a entender essa questão. 1 Coríntios 9:26. Abre aí. 1 Coríntios 9:26. 1 Coríntios 9:26. Aleluia. Deus, ele vai nos abençoar nessa noite. Deus, ele vai fazer proeza na nossa vida nessa noite. Ele vai nos exaltar.
Ele não esqueceu de você, meu amigo. Ele não esqueceu de nós. Ele não esqueceu de nós. Diz assim, ó: pois eu assim corro, não como as coisas incertas, sim, combato, não com bater no ar. Amém? 1 Coríntios 9, 26. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. 1 Coríntios 9, 26. Aleluia. Aleluia, Senhor. 9, 26. Diz assim, ó: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não com desferimento, golpe no ar. 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, Paulo, ele diz que persevera. Ele sacrifica o próprio corpo para poder pregar o evangelho para as pessoas que precisam dessa direção. Amém? Amém. Aí diz assim: confiar em Deus mesmo sem entender. Meu Deus. Provérbios 3, 5, 6. Confiar em Deus mesmo sem entender. Eu não estou entendendo este momento que eu estou vivendo, mas eu confio em Deus. Se Ele falou que vai nos exaltar, Ele vai nos exaltar. Se Ele falou que Ele vai trazer proeza para as nossas vidas, Ele vai trazer proeza para as nossas vidas. Amém. Porque Ele é fiel. Amém. Provérbios diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Foi o que eu falei para vocês. O mal, ele entra por 7 caminhos, mas ele foge, ele entra por um caminho, mas ele foge por 7 caminhos. Vamos ver onde está escrito isso, para você guardar também essa direção. Amém? Deus é fiel com aquele cujo propósito é firme. Ele vai exaltar as nossas vidas. O mal entra por um caminho, mas foge por 7. Está lá em Deuteronômio 28, 7. Olha aí, ó. O mal pode até ter entrado por uma brecha que você deixou, que eu deixei, mas Deus promete que Ele vai sair. Ele vai fugir. 28, 7. 28, 7. 28, 7. Diz aí, ó: bênçãos decorrida da obediência. O título. Posso ler? Diz aí, ó: assim, o Senhor fará com que o inimigo que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da sua presença por 7 caminhos. Você vê que o problema é espiritual. O mal, ele é espiritual. Às vezes você achou que não precisava mais ser dizimista.
bem, não acontece nada na hora. Isso aí é um fato, porque a luta é espiritual. Você deixar de ser fiel no seu dízimo, no seu voto e nas suas ofertas, ou até mesmo com a sua palavra, não vai na hora aparecer nada, meu amigo. Mas depois você vai ver o problema. E quando o problema chega e você se arrepende, o mal foge por 7. Porque era 7 espíritos que lutavam contra você. Por isso que você sentia aquela pressão. Nada ia. O dinheiro até entra, mas não há progresso. É como que você coloca ali um saquetel furado. Pastor, não é que é verdade isso? Eu trabalho, eu ganho bem. Só que não tem progresso. Eu não consigo conquistar nada, eu não consigo comprar nada. Quando eu boto a mão no dinheiro do meu pagamento, só é dívida. Só é dívida. E eu não sei nem como é que eu fiz essa dívida, eu não entendo. É assim como o mal trabalha. É com coisas que você não compreende. E quando você vai procurar o valor, tem gente que ela recebe hoje, quando ela chega em casa, ela já chega sem nada. Quantos homens ele recebeu hoje, nem o das compras ele guarda, meu amigo, nem o do aluguel. Já passa, a dívida nada, já vai passando nos botecos, nos bordéis da vida, nas amizades que já sabe o dia que ele recebe. Os devoradores, é assim que ele trabalha, meu amigo. História fiada para que ele possa emprestar e nunca mais ele vai ver. É assim que o mal trabalha. E hoje você vê que a atitude que você tomou, ela já está causando problema. Porque o problema não acontece na hora. Porque se você deixar de ser fiel e acontecer na hora você faz o quê? Volta! Não, meu amigo, não é na hora, é daqui a 1 ano, ou às vezes daqui a 6 meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 1 mês, ou daqui a um tempo. E quando você for ver, você já vai estar todo embaralhado, amarrado, e não vai saber como sair. Por quê? Porque o mal, ele trabalha de maneira estratégia. Ele é estrategista. Ele não vai querer causar um colapso na sua vida na hora. Ele vai primeiro ganhar poder sobre você. Ele vai ganhar poder sobre você. Como, pastor? Ele vai te amarrando. De um erro ele faz você cometer outro. Por exemplo, são 7 espíritos. Se é 7 caminhos, são 7 espíritos. Cada espírito tem uma especificação. É um problema de saúde, é um problema emocional, é um problema familiar, é um problema de dívida, é um problema disso, daquilo. E quando você tenta sair, já era, meu amigo. Você não consegue ver que você gerou aquilo tudo. Você fala, meu Deus, como é que eu geri esses problemas todos? E agora? Eu lembro de um homem que eu conheci esse homem. Ele chegou para um homem desse que empresta dinheiro a juro. Ele pediu 5 mil reais para poder investir em algo que ele ia vender e ia pagar. Ele achou que ia pagar rápido aquele dinheiro. Até hoje, meu amigo, está vivo? Está vivo. Nunca mais se desenrolou. Eu não sei se ele conseguiu pagar. Aquilo virou um bolo de neve que ou você depende de Deus, ou não adianta você tomar atitude, saindo pegando dinheiro emprestado. Ah, eu vou pegar porque, meu amigo, tá comendo arroz, coma arroz. Seja fiel a Deus comendo arroz.
está comendo pão com água, seja fiel comendo pão com água, porque em breve Deus te tirará. E seja fiel. Pare com esse negócio de você ficar botando a mão no envelope e pegando de volta o que você ia devolver. Pare de pegar o voto que você fez e usá-lo. Para de pegar o dízimo que não é seu, que a pessoa mandou você devolver e você usou. Isso vai amarrar a sua vida de uma tal maneira que isso pode gerar até a perda da tua salvação, meu amigo. Porque a Bíblia diz que os infiéis não herdarão a salvação. Os que roubam não herdarão. Por mais que você acha que é certo, isso pode gerar um problema que você não vai conseguir mais sair. Tem tanta gente aí que está com uma enfermidade que não tem cura por causa da infidelidade. A Bíblia diz assim, ó: vi os infiéis e tive desgosto. Você, quando é infiel no seu dízimo, nos seus votos, nas suas ofertas, quando Deus ele olha para você, ele tem desgosto. Ele não tem prazer, meu amigo. E como que Deus vai me abençoar se Ele não tem prazer em mim? Hã? Como é que Deus vai te abençoar? Não tem como, meu amigo. Você vai andar com quem você tem desgosto? Você vai estar perto de quem você tem desgosto? Não vai, meu amigo. Ainda que mora dentro da tua casa, aquela pessoa está te dando desgosto. Você vai conviver, mas não vai nem... Sabe? Até Deus tirar isso de dentro de você. O desgosto é falta de gosto. O desgosto é falta de prazer. E quem é infiel não pode ser fiel na fé. Quem é infiel, meu amigo e minha amiga, ele não pode agradar a Deus porque ele é infiel. Ele não vai poder usar a fé, porque a infidelidade impede ele de usar a fé. Ele não consegue mais ouvir a direção de Deus. Ele despreza a direção de Deus. E Deus, ele não pode mais mudar a vida dela ou dele. Você lembra daquela mulher no poço? Jesus, ele sentou e esperou o momento certo. Quem chega? Chega ela. Ela chegou, a samaritana. E Jesus criou um pretexto e pediu o que para ela? Água. E ela assim começou uma prosa, uma conversa. E ali Jesus salvou ela. Ela reconheceu que ele não era um homem normal. Ele era um profeta, meu amigo. E aquela mulher, ela recebeu o milagre instantâneo da libertação. A vida sentimental dela era um lixo. Ela vivia com pessoas que não eram dela. E Deus mudou a história dela. E se você não sabe, os samaritanos, eles tinham uma rixa de morte com os judeus. E eles não tinham relacionamento. Mas o Senhor Jesus, sabendo disso, não permitiu que os discípulos o acompanhassem. Porque senão o discípulo ia atrapalhar o processo. E ali ela teve um encontro com Deus, com Jesus, e ela passou a servi-lo. Ela pregou o evangelho por toda aquela circunvizinhança. Ela ganhou muitas almas, meu amigo, porque ela ouviu a direção de Deus. Amém? Se você quer ver o que mais temos aqui na íntegra, você entra lá no site de segunda-feira. Eu só li só o capítulo número 1. Você pode ler o 2, vai até o capítulo 5.
E Deus, Ele vai te dar mais explicações. Amém. Porque o que o Espírito Santo me deu para mim passar para vocês nessa noite chegou ao fim. Amém? Amém. Nós vamos agora falar com Deus. Até aqui o Espírito Santo nos usou. Amém?